Lucas capítulo 15. Irmãos, quando a gente prega aqui, não sei se todos são assim, mas a maioria do pessoal que prega assim na maratona, nós assim que somos mais novatos, né? Acredito que até o pastor também, é mais gostoso você pregar aquilo que você está vivendo, sabe? Sei, parece que dá mais brilho nos olhos, você se sente melhor de falar alguma coisa que tem tudo a ver com a tua realidade. E até anteontem eu não fazia a menor ideia do que eu iria pregar, para o meu absoluto desespero. Às vezes até tem alguma coisa, tem uma carta na manga, tem um esboço pronto, mas a gente quer falar aquilo que Deus quer que a gente fale, sabe? E eu te garanto que não tem palavra que tenha mais a ver com o que eu estou vivendo do que essa. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu acredito que Deus vai falar com todos nós essa noite. Aqui, assentados mesmo, Lucas 15, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, e tragam o novilho gordo e matem-no. Nós vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pai, eu te louvo, porque a tua palavra, ela é a fonte de tudo que nós precisamos, ó Pai. É a tua voz, ó Pai, a tua palavra, é o que o Senhor é, a tua palavra, Pai. Então nós te louvamos por ela, Pai. E eu te peço, como o Abner pregou aqui e falou na semana passada, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi lida aqui essa noite. Que ela não volte, sabe, vazia. Na verdade não preciso nem pedir, porque o Senhor já garante, a minha palavra não volta vazia. Então que ela não volte e que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor colocou ela no meu coração nessa noite, Pai. Eu sei que a certeza que eu tenho é que eu deveria estar sentado aqui ouvindo isso, Pai, e não aqui falando, porque só o Senhor pode fazer alguma coisa em nossa vida, só o Senhor pode fazer algo em nosso coração, e eu sou mais um aqui, ó Pai, precisando aprender com a Tua palavra, Pai. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude agora, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, em seu ministério, ele sempre foi criticado por andar com pessoas desprezadas, sabe, ou desprezíveis aos olhos das pessoas, andar com pessoas que ninguém dava nada, publicanos, pecadores, prostitutas,
leprosos, pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, e ele era muito criticado por isso. E certo dia, aqui a gente leu o capítulo 15, né? No capítulo 14, versículo 1, fala assim que certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, ele começou a falar tudo isso. Falou o capítulo 14, falou o capítulo 15, ele estava na casa de um fariseu. E Jesus, ele tinha meio que, estava até conversando com o Valtinho esses dias, um amigo meu. Jesus não tinha papa na língua, sabe, irmãos? Ele não estava nem aí se iam gostar do que ele falava ou não. Ele chegava e falava o que tinha que ser dito, e não ficava tentando agradar, tentando, sabe, passar a mão em quem está errando. E ele chegou na casa de um fariseu e começou a falar uns negócios, sabe, tipo, meio que para afrontar os caras mesmo. Já chegou detonando ali, já falando que, vocês querem, já chegou na casa, os fariseus tudo tentando pegar o melhor lugar. Aí Jesus, em vez de ficar quieto, como talvez eu ficaria, já deu logo na lata. Ai, mas vocês fariseus não aprendem mesmo, né? Vocês sempre querem ter o melhor lugar, vocês sempre querem sentar no primeiro banco, no ponto de destaque. Sejam humildes, sentem lá no fundo, para que o dono da casa chegue e fale: opa, amigão, vem cá, senta aqui, né? Daí ele contou a parábola do grande banquete. É uma parábola que fala que certo homem ia fazer uma festa e começou a chamar várias pessoas. E, sei lá, contextualizando, hoje, chamou os políticos, chamou os empresários, chamou os melhores, os bambambãs e tal, aqueles que a sociedade admira. E ninguém, sempre davam desculpa. Aí ele falou lá na festa, sabe? Imagina ele chegando no dono da casa: amigão, ô fariseu, quando você fizer uma festa, chama os mendigos, chama os moradores de rua, chama as prostitutas, chama o pessoal que não tem condição, que nunca vai comer um banquete desse aqui, meio que, sabe, agulhando mesmo. Não chama esse povo aqui não, que, sabe? Uma coisa interessante, irmãos, Jesus, ele não pegava leve com o fariseu. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que ele não pegava. Ele pegava leve com prostituta, com leproso, com isso, com aquilo. Mas chegava um fariseu, já era logo a chibata já. Sempre. Depois, se você tiver um tempo, lê Mateus 23 para você ver as palavras que ele usa para caracterizar os próprios fariseus na frente deles. Então, ele não pegava leve, sabe? E ele falou isso, falou aqui da parábola do grande banquete, falou que não fica se preocupando com essas coisas e tal. E certo momento, ainda na casa dele, aqui no capítulo 15, versículo 2, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E é engraçado porque os fariseus, eles odiavam pecadores, odiavam os publicanos. O que eram os publicanos? Eram os judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano, cobrando os impostos. Então imagina, se você não gosta de pagar imposto, imagina que naquela época era muito pior, mais imposto ainda, e os próprios amigos cobravam de você para dar para os romanos lá que já estavam cheios da grana. Então eu não gostava. E na verdade os fariseus não gostavam de ninguém que fosse igual a eles. Tem um versículo, João 7,49, que fala alguma coisa assim, está dando a entender que quem não fosse como os fariseus era visto como maldito. É maldito. Então odiava, sabe? E eles falavam aqui, né? Tô irritado, Jesus está sentando com os publicanos, com os pecadores. E mal sabiam eles que o que para eles era uma acusação, na verdade era o maior propósito de Jesus, vir para esses mesmo. Jesus veio para esses. Então eles criticando como se fosse uma grande acusação, né? E Jesus sentava com esse pessoal. Aí alguém pode falar: mas Jesus não se assentava com eles, ele só fazia isso. Sentava, irmão, sentava e comia com eles. E você sabe que comer, né, é uma das maiores demonstrações de intimidade que o judeu tem, né? Sentar-se à mesa. Mas lá em Salmo fala que a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores.
Irmão, que a gente não pode, a gente tem que entender isso. A gente não pode sentar e viver, vou no happy hour com o pessoal da minha faculdade e tal, e vou curtir, vou beber. O que a gente não pode é viver como eles. Mas é inevitável que a gente sente com pessoas que não pensam como a gente, pessoas que não têm a Jesus Cristo. É obrigatório, na verdade, que a gente faça isso. Quinta-feira, quantas vezes a gente foi lá nos evangelismos aí com temística e tal? A gente senta na rua e fica com os drogados, fica com prostitutas, fica com quem estiver lá e vamos pregar, porque a gente tem que fazer isso. E Jesus fazia isso para trazer esse povo para a luz. E eu vou te falar, irmãos, o fato de Jesus sentar com miseráveis é o que enche meu coração de esperança nessa noite, porque há esperança para mim. Há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para nós. Aí ele foi censurado, beleza. Começaram a falar um monte de coisa. E ele começou a falar as parábolas aqui do capítulo 15. Primeira é a parábola da ovelha perdida. A segunda é a da moeda perdida. E a terceira é a do filho pródigo. Sempre mostrando o amor que Deus tem para com os desprezados, os miseráveis, os doentes, os que precisam, os que necessitam dele. Aí você pega a parábola da ovelha perdida, né? Tinham 100 ovelhas, de repente uma delas saiu, se desgarrou, perdeu-se, e Jesus, o bom pastor, né, foi atrás dela. E isso era meio que para dar uma alfinetadinha nos fariseus, porque eles não gostavam de quem não fosse como eles, de quem não fosse bom e perfeito, e eu cumpro a lei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara. Tanto que no final da parábola da ovelha perdida, Jesus fala assim: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Se a gente lê isso superficialmente, a gente vai entender, nossa, então Jesus está falando que é melhor um pecador do que 99 que estão dentro da igreja certinho ali, sabe, servindo, buscando e se santificando. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é: eu vou atrás dessa ovelha e eu fico mais feliz com essa ovelha que está precisando de arrependimento e que está voltando ao meu caminho, do que para 99 que são como vocês, fariseus, que acham que não precisam se arrepender de nada porque são santos. Santarrões, na verdade, né? A gente diria, né? Que acha que é santo, mas de santo não tem nada. Então entenda que o contexto aqui é Jesus falando para fariseus sobre como ele ama pessoas que ninguém dá nada, pessoas miseráveis. E assim, é engraçado, irmãos, como eu falei até anteontem, eu não fazia a menor ideia do que eu iria pregar aqui hoje. E a última opção que eu escolheria é pregar sobre esse capítulo. Porque, sabe, vou ser bem sincero mesmo, minha carnalidade, não aguento mais ouvir pregação do filho pródigo. Todo lugar que você vai, filho pródigo, mulher no fluxo de sangue. Filho pródigo, mulher, prega outra coisa. Ela estava pensando: Deus, me dá uma palavra tipo Sofonia 7:19, nem sei se existe ele, sabe? Me dá uma palavra aí, sei lá, Malaquias 2:24, que ninguém nunca pregou. Aí Deus me deu essa palavra e eu comecei a perceber que era isso, porque é isso que eu vivo, é isso que eu sou, é isso que eu preciso. E eu entendo que é isso que a igreja toda precisa. E aí uma coisa que eu vou pedir para vocês: a parábola do filho pródigo, talvez eu esteja meio errado falar isso, mas enjoado de ouvir essa palavra, porque quando a gente faz evangelismo, essa palavra é toda vez essa palavra, sabe? E é uma bênção. Mas o que eu vou pedir é o seguinte: não entenda essa palavra como uma palavra para quem está lá fora, ou uma palavra para o ímpio que não conhece a Jesus, ou é uma palavra para você, amém? É uma palavra para mim e para você agora. Sabe por quê? Porque se a gente for perceber, nos 3 casos, nas 3 parábolas que Jesus contou aí no capítulo 15, as 3 eram para filho. A ovelha perdida, Jesus estava andando com 100 ovelhas, de repente ele passou no terreno do Zezinho e achou uma ovelha que não era dele. Não, era uma ovelha dele que estava desgarrada.
A moeda perdida, a mulher estava lá, tinha 10 moedas, uma moeda se perdeu, ela começou a procurar e tal, até que achou e fizeram festa e beleza. A moeda estava dentro da casa. A moeda se achava perdida dentro da casa. E a parábola do filho pródigo, que a gente leu, o filho que tinha tudo, que estava na casa do pai e que... Vamos ler aqui, eu vou analisar alguns versículos com vocês, irmãos. Vou começar aqui no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. E 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Mas isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Mais ainda naquela época que era honra pai e mãe mesmo, sabe? Honrar pai e mãe e ser, sabe? Você ali, sabe, dentro da sua casa, firme com a sua família. Tanto que a Natália pregou sobre isso aqui também, na semana passada, se não me engano. Muito bom, sabe? Se você for ler lá em, acho que é Deuteronômio, se não me engano, fala que se o pai tivesse um filho rebelde, ele levasse lá para os juízes, e ele continuasse rebelde, apedreja o cidadão. Esse era o tipo de reação que você tinha naquela época com o filho rebelde. E aí o filho chega e dá uma dessa, sabe? É a mesma coisa que ele falar: pai, eu não quero mais você, sinceramente eu estou aqui por causa das suas coisas, eu quero mais que você morra, porque eu não estou nem aí, eu quero minha paz. Imagina você, sabe, a gente fica pensando em coisas da Bíblia. Pensa hoje na nossa vida, todo pai dá uma herança. Imagina se um filho pede para o pai herança com o pai vivo. Isso é absurdo. Imagina que você tem uma empresa, aí o filho fez porcaria nenhuma: pai, eu quero já a minha... Porque era lei, né? Tinha que dar, o filho tinha parte da herança e tinha que dar mesmo. Aí o cara chega: eu quero a minha parte. Oxe, o problema é teu, eu falaria, né? O problema é teu, filho, vai... Mas não. O certo é o quê? Você tem um testamento, depois que o pai morre, pega as coisas, beleza. O filho não, na caruda, chega e fala. Até poderia acontecer isso se o pai quisesse. O pai não tinha obrigação nenhuma de dar a sua herança para o filho, mas se ele quisesse, ele poderia dar. Por exemplo, o pai quer se aposentar: filhão, já aqui trabalhei, estou com minhas fazendas aí, porque ele tinha, né, terras e provavelmente um monte de coisa aqui, e quero me aposentar, filhão, vou te dar tudo aí, divide com teu irmão já, eu vou ficar só com uma parte aqui e você segue a vida. Mas não, ele estava em vida, tinha tudo na casa do pai e simplesmente falou, sabe, eu quero tudo. E aí no versículo 13 fala assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E aí você pensa, reuniu tudo o que tinha, tipo, pai, eu não vou voltar mais, eu não vou deixar meu pé de meia aqui, vou deixar uns armários com umas roupinhas para quando eu vier de vez em quando, vou fazer aqui umas coisas, vou deixar uns objetos aqui minha cítara, meu alaúde, meus instrumentos, sei lá o que. Nada, pegou tudo que tinha, ó, não faço mais questão de estar aqui nessa casa, vou partir. E ainda partiu para um lugar distante. Não sei, sabe, aquela época onde ele poderia ir, talvez para Roma, para Grécia, Babilônia, algum lugar muito atrativo. E assim, você sabe, irmãos, que judeu, eles têm um estilo de vida muito peculiar. Eles seguem a risca, eles, sabe, desde sempre, eles têm um modo de vida, têm um modo de comer, as regras, os rituais e tal. Por isso que Deus sempre falou para o povo ficar esperto, né? Cuidado quando você entrar na terra dos jebuseus, dos cananeus, dos heteus e tal, para não se misturar com eles, que vocês são um povo que tem os parâmetros aqui. E o filho ir para uma terra distante, pode ser que eu esteja indo um pouco além, mas eu entendo que ele abriu mão, sabe? Não, os judeus estão aqui, vivem aqui, são assim, mas eu vou para uma terra distante, sei lá, vou para a Grécia e vou viver do meu jeito, e ignorou totalmente o modo de vida que talvez ele tivesse aprendido com seu pai em casa. E aí
no versículo 13 mesmo, fala que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, além de abandonar os princípios de seu pai, ele começou a desperdiçar tudo de forma dissoluta. Eu peguei aqui, né, no dicionário, o que é viver uma vida dissoluta, com devassidão, sabe, uma vida devassa, com libertinagem, imoralidade, tô nem aí. Começou a viver uma vida totalmente desregrada, diferente. Se fosse hoje, não sei, balada, sexo, imoralidade, drogas. Pensa um cara que estava na casa do pai, saiu fora, não quero saber de mais nada, me dá tudo, não quero mais saber de você, pai, eu quero tudo que eu tenho de direito, tudo que o Senhor tem para me dar, porque você eu não faço questão, mas sim as coisas que o Senhor me dá, e vou viver minha vida e vou embora. E aí no versículo 14 e 15, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. Então, perdeu tudo, ficou desempregado, não tinha mais nada, e ele devia ter saído com muita coisa da casa dele. Eu quero crer que o pai dele tinha muita coisa, muitos bens, muito dinheiro, muito gado, e ele gastou tudo. A Bíblia não fala quanto tempo, mas sei lá, 1 ano, 5 anos, gastou tudo, e ficou desempregado, e num estado tão desesperador, que ele aceitou um emprego de criador de porcos. E a gente sabe que na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, na lei, o porco era um animal impuro. O porco era um animal impuro. Os judeus não comiam, sequer tocavam num porco. E eu pesquisei, não era só os judeus não, naquela época várias culturas tinham repugnância por porco. Os egípcios, eu estava vendo um escritor lá, falou que os egípcios, eles também odiavam os porcos, e era um animal tão imundo que quem fosse criador de porco não podia se misturar com o resto da sociedade. E ele virou um criador de porcos. Tem um provérbio, eu peguei um provérbio judaico que está no Talmud, que é um dos livros deles, que fala exatamente isso: maldito é aquele que cria porcos. Ponto final. E eu acho que Jesus, ele usou esse exemplo para mexer ainda mais com os fariseus, para mostrar para os fariseus o nível que esse filho chegou, para mostrar, para deixar os fariseus irritados. Não é possível ele fazer isso, até que vai, mas cuidar de porco, alimentar porcos, não, isso não é possível. E Jesus ainda piorou. Aqui no versículo 16 fala que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, você pensa que a situação dele era tão deplorável, tão humilhante, que ele não apenas criava porcos, mas ele invejava porcos. Talvez ele ali jogado no chão, ele pensava: como eu gostaria de ser esse porco, para pelo menos essa comida ter direito. Chegou no fundo do poço. Imagina, às vezes a gente pensa aí, às vezes a gente vê alguns moradores de rua mexendo no saco de lixo. Aí imagina a cena, um homem invejando porcos, comendo comida de porco. Porco é fedido, irmãos. A palavra porco já tem a conotação de porco, né? Isso é porco mesmo, hein? É ruim, é coisa ruim. E ele estava lá não apenas cuidando, mas querendo comer, esperando, né? Deixa eu ver, se ninguém veio aqui, eu vou pegar um pedacinho dessa ração aqui desses porcos. Chegou num estado deplorável. E aí no versículo 17 e 18 fala que ele se lembrou de casa, se lembrou do que ele tinha e resolveu voltar. E o pai o recebeu. E é engraçado porque parece que o mundo foi tirando tudo dele.
foi tirando tudo. Até que, quando ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha, ele caiu em si e percebeu. E a Bíblia fala que ele voltou para casa e seu pai o recebeu. Primeira coisa, irmãos, dessa passagem que eu quero salientar: o filho miserável, não estava nem aí para nada, não estava nem aí para o pai. Primeira observação, irmãos: o filho voltou porque ele estava com saudade do pai ou porque ele estava com saudade da comida que tinha na casa do pai? O filho não voltou porque, eu aqui perdido, e meu pai, com todo o amor que ele tinha, com todo, sabe, aquele carinho, me abraçava, me beijava. Não, eu aqui passando fome, e meu pai lá cheio de comida naquela casa, e eu poderia estar lá. O filho continuou sendo egoísta. O filho não voltou, eu até anotei aqui, o filho voltou por dor no estômago e não por dor no coração. Não voltou por saudade do pai, voltou por causa da dor na barriga, que estava com a barriga vazia. Tanto que ele fala, pai, ele ensaia o discurso, né? Não precisa nem me tratar mais como filho, não faço questão da sua paternidade. Eu só quero que você me contrate aí como funcionário, para que eu tenha um dinheiro aí para comer comida, ou para que eu coma um pouco do marmitex aí dos funcionários, sei lá. Não estava preocupado com o amor do pai. Segundo ponto que me constrange nessa passagem é o pai que sai correndo atrás do filho, e isso é um absurdo para minha mente. Isso é um absurdo. Além do filho fazer tudo isso, além do filho ignorar, além do filho gastar tudo, envergonhar o pai, falar que não estou nem aí, quando ele vê lá o cara voltando, o pai sai correndo. É o filho que tinha que vir correndo. Se fosse eu, bicho, vai ter que vir aqui, vai ter que limpar meu sapato agora para aprender. Mas não, ele vai e corre atrás do filho, sabe? Imagina um senhor de idade, talvez correndo, já com lágrimas nos olhos. Quanto eu esperei por esse momento. Terceiro ponto interessante: o filho tinha ensaiado um discurso. Quando eu chegar em casa, eu vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu imagino ele voltando para casa ensaiando: pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me como teus empregados. Não, tá. Chegando lá, ele começou a falar, o pai já não quis nem saber do discurso, sabe? A Bíblia fala aqui no 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu. Tá bom, filho, tá bom. Pessoal, alguém traz aqui coisa, traz aqui um anel, traz uma roupa. Não, pai, mas eu tenho um negocinho para falar. Tá, filho, não precisa, deixa. Não, pai, mas eu quero me humilhar um pouquinho para tentar merecer o teu amor. Já veio, tá bom. Traz aqui as roupas, traz o anel aqui, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi encontrado. E quarto item, ele pegou e pediu para o pessoal trazer roupas e o anel. E esse anel, irmãos, ele era um anel que era costume dos judeus, que representava filiação, sabe, paternidade, filiação. Talvez fosse um anel igual ao do pai, para que todo mundo soubesse que aquele filho era filho dele. Ou seja, o pai não ficou com vergonha. O pai não ficou com vergonha. Sabe, provavelmente, notícia se espalha, irmão. Notícia ruim, então, mais rápido ainda. Todo mundo deve ter ficado sabendo, você viu? O pai lá, sei lá qual era o nome do pai, né? Vamos supor que era o Manuel. Você viu o filho do Manuel? Ignorou o pai, quis vazar, foi embora, gastou tudo com prostituta. Porque o irmão, mais pra frente, a gente vai ver que o irmão sabia que ele gastou com prostituta. Então a cidade inteira devia saber. Gastou, você viu? Ó, foi lá, se drogou pra caramba, fez isso, fez aquilo. Ó, imoralidade, perdeu tudo, fez isso. Que vergonha, né? Nossa, que pai humilhado, né? E o pai, quando o filho chega, faz questão, bota um anel no filho desse cara aí, para que todo mundo saiba que esse cara é o meu filho, e eu não me envergonho dele.
Para mim isso é absurdo, irmãos. Eu gostaria de ter um pouco mais do coração de Deus. A gente faz um esforço, né, para tentar ter a graça, a misericórdia e a bondade, mas essa história aqui é complicado. Mas a gente está lá, está caminhando para chegar a isso. Então aqui, o que Jesus estava fazendo é mostrar para os fariseus como Jesus Cristo ama os fracos, os miseráveis, os doentes, os que não merecem. E aí eu pergunto para você hoje, como é que está a sua vida hoje? Não pensa no fulano não pensa no cicrano lá fora. Olha, seria bom se o Joãozinho, o filho da Neide, estivesse aqui hoje. Seria bom se aquela mulher lá, seria bom se a minha chefe, seria bom se o meu sobrinho, aquela peste, estivesse aqui. Não terceiriza o negócio não, irmãos. Pensa em você. Pode ser que o pecado tenha te afastado, tenha te levado para o mundão, tenha te levado para as terras distantes. E às vezes mesmo você vindo dentro da igreja, irmãos, às vezes eu estando aqui dentro da igreja, a gente está com o corpo dentro da igreja, mas o coração está nas terras distantes. Lembrando que a moeda estava perdida dentro de casa. A ovelha era do rebanho, o filho era do pai. Aí a gente pensa, não, mas eu já estou na igreja, eu estou aqui e tal, é bênção. Aí tem até aquele ditado, né? Mas é fácil ser sal dentro da igreja, né? É sal dentro do saleiro. Eu vou te falar, às vezes dentro da igreja é onde mais precisa ser sal, gente. Não é porque a gente está dentro da igreja, não. Pode ser que a gente, ou um ou outro, ou eu, várias vezes na minha vida estive dentro da igreja, mas com o meu coração fora. E é difícil admitir isso, sabe, irmãos? Como é que está a sua vida hoje? Se você se sente um miserável, essa palavra é para você, irmãos. Se você se sente um miserável, essa igreja é para você. Se você se sente um miserável, esse livro aqui é para você. Se você se sente um miserável, Jesus Cristo é para você. Você está me entendendo? Jesus Cristo é para você. Eu poderia dizer que o reino de Deus é dos miseráveis. A Bíblia sempre fala que a gente tem que ser santo. A Bíblia fala que a gente tem que ser puro. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas Ele nunca falou que o reino de Deus é de quem se sente assim. E isso está contaminando a igreja, de modo que os crentes são vistos como quase que Hitler, um povo ariano. Eu sou superior, como os fariseus faziam. E entenda uma coisa: a última coisa que você pode fazer ao entrar na presença de Deus é se sentir digno. Porque a condição para você entrar na presença de Deus é se sentir indigno. Eu coloquei essa frase aqui, não é versículo nem nada, talvez eu esteja exagerando, mas eu coloquei: o reino de Deus é dos miseráveis. Pensa assim, irmão. Você já viu aquele exemplo lá de que quanto mais luz tem num lugar, imagina que você está num quarto tal, e não vê sujeira nenhuma, mas quando você começa a iluminar, você começa a ver a sujeirinha na esquina tal. Já viu esse exemplo? É fato. Quanto mais presença de Deus você tem na sua vida, é impossível você se sentir melhor. É impossível que você se sinta mais digno. É impossível que você se sinta mais merecedor. Pensa Isaías, quando ele viu a presença de Deus. Eu estava lá quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Quando chegou o anjo, qual a primeira coisa que ele conseguiu abrir a boca para falar? Misericórdia, Pai, porque eu sou indigno, eu sou pecador, eu não consigo, eu sou imundo, eu sou isso aqui. Não dá para você olhar para Deus e achar que tem algo bom em você, porque é tão absurda aquela glória dele, é tão resplandecente aquela glória dele,
que o máximo que a gente consegue é se encolher e falar: Jesus amado, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Não, Duda, mas você está pegando muito pesado. Vamos ler uma passagem aqui, irmãos. Lucas mesmo, capítulo 18, algumas páginas aí para frente. Gosto muito dessa passagem, irmãos. 18:9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como esse publicano aqui que está do meu lado. Eu tenho jejuado 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Obrigado, Deus, porque eu não sou como os outros. Parece uma oração, ó, jejua, né? Ó, dá o dízimo, ó, tem cumprido. Cara, é bom, hein? 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou muito pecador. E Jesus disse: eu lhes digo que este, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta é humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você está entendendo a força dessa passagem? Deus, eu te agradeço, Pai, porque essa semana eu não pequei. Eu te agradeço porque essa semana eu li a Bíblia todos os dias. Eu te agradeço aí porque eu estou fazendo jejum mais do que todo mundo. Então eu estou feliz assim de estar na tua presença, Pai. Hoje eu estou limpo, que bom, nada vai me impedir, porque hoje eu estou arrasando, porque eu me santifiquei legal essa semana. O outro simplesmente: Pai, estou com vergonha de olhar para você, Jesus. Eu estou com vergonha de olhar para você, porque eu sou muito miserável, eu sou muito pecador. Beleza, você vai para casa feliz, filho, o outro não vai não. O diabo, ele tem, acho que eu li isso em algum lugar, não me lembro. Ele tem 2 armadilhas. Uma é fazer com que você se sinta bom demais, e outra é fazer com que você se sinta ruim demais. Se você se sente bom demais, é um fariseu. Você é um fariseu. Você é um religioso. Há graça de Deus para você, sem dúvida. Mas se você se sente bom demais, você se parece com um fariseu. Você se parece com o filho mais velho, do filho pródigo, que a gente não leu, mas está lá na passagem, que o filho mais velho chegou para o pai: o que, pai? Você vai matar o melhor bezerro aí para esse moleque? Gastou tudo. Eu estou aqui, ó, fazendo tudo direitinho. Eu aqui, ó, cumpro tudo que o Senhor me manda. Eu aqui, ó, jejuando todo dia. O Senhor nunca me matou nem uma vaca velha. Agora chega esse sem vergonha aí, o Senhor dá o melhor bezerro para ele. Sentimento de que eu faço tudo e mereço algo. Agora, se vocês, esse é um extremo, achar que você é muito bom. Segundo extremo, achar que você é ruim demais. Isso também é problema. Sabe por quê? Você acha que você é ruim demais? Amém, você está certo. Porque não tem um justo sequer. A palavra de Deus fala que não tem um, não sobra um, né? Lá em Sodoma, lá ficou: se tiver 10 justos, se tiver 5, tá? Hoje não tem um justo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, e por causa dele, mas por nós mesmos. Mas aí qual que é o problema? Você não se achegar a Deus porque você é zoado demais. Essa é a armadilha do inimigo na nossa vida. Que a gente é ruim, a gente já sabe. Que a gente não merece, é verdade, eu não mereço nada. Mas daí a você não entrar na presença de Deus, você não voltar a ler a Bíblia. Quem já se sentiu assim, irmãos? Eu sou o primeiro aqui. Quantas vezes, sabe, no louvor aqui, você sobe ali,
carregado, sabe? Já falei para o pastor João, hoje eu estou zoado, sabe? Aí todo mundo orando, todo mundo movendo, e você ali, sabe? Parece que acariciando teu pecado, sabe? Você não gosta do teu pecado, mas você fica ali, sabe? O pecadinho. E isso é mentira do diabo, porque pensa uma coisa, se você tá sujão, quem é o único que pode te limpar? É Ele. E aí você não vai se achegar. Pensa no filho pródigo, irmãos. Vou voltar para casa do meu pai, hein? Vou tentar voltar a ter um relacionamento legal ali e tal. Deixa eu fazer a barba, passar meu gilete, cortar esse cabelo aqui, vou tomar um banhão aqui, né? Porque estou cheirando a porco. Nada, foi do jeito que estava. E é assim que você tem que fazer. É assim que eu tenho que fazer também. Vai sujo mesmo. Isso é uma mentira que quantas pessoas, se você faz evangelismo, quantas pessoas você já não evangelizou e o cara fala, um dia eu vou voltar, estou esperando minha vida ficar melhor para eu me sentir mais digno. Absurdo do diabo isso na cabeça da pessoa. Só que não é só lá fora, aqui dentro da igreja também o diabo às vezes aprisiona a gente com essa mentira. Eu sou muito ruim, eu não mereço fazer uma oração, o publicano não merecia, mas chegou. Deus, eu sei que eu não mereço nada, mas me ajuda aí, Deus, porque só o Senhor pode me limpar. Se você se sente muito sujo, essa pregação é para você. Se você se sente muito indigno, essa pregação é para você. Se você se sente não merecedor, essa pregação é para você. Esses dias eu postei uma frase: a incompreensão da graça muitas vezes nos faz ignorar o sangue de Cristo. Porque a gente não entende a graça, a gente fica com vergonha de pedir o sangue de Cristo. Eu já pequei demais. Não, pecar uma vez vai, duas vai, mas eu sou muito zoado. Uma frase que eu anotei aqui também: é na percepção da minha fraqueza que eu vejo a força da tua graça. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deixa eu pensar como eu vou falar isso. A repetição dos seus pecados não surpreende a Deus. Fala sério, quantas vezes a gente já falou? Eu me humilho quando eu oro. Você abrindo meu coração, eu me chamo de burro muitas vezes. Mas eu sou muito burro, meu. Que cara burro, de novo eu fiz isso. Jegue, eu sou muito jegue, não é possível. Toda hora cai nesse pecado, toda hora explode, toda hora faz isso, mas que cara burro, sabe? Eu falo de mim mesmo. Mas eu vou te falar, Deus, Ele é onipotente, não é? Ele conhece o passado, o presente e o futuro, não é? O seu pecado repetitivo não decepciona Deus. Eu fui ver no dicionário o que é decepcionar, é desiludir. Sabe o que é desiludir? É quem tem uma ilusão, não aconteceu. Se você vai pecar 7.800 vezes o mesmo pecado, quando você peca de novo, Deus só vai riscando lá, falta uma a menos. É uma a menos. A gente fica, não sabe, Deus me perdoa por te decepcionar, fião. Desde antes da fundação do mundo eu já sabia que você ia cair no dia 28 de julho às 19h47. Você não está me decepcionando. Eu sei que você é miserável por natureza. Mas a gente, para nós é terrível, para mim é terrível. Porque a gente cai e repete erros. E aí uma outra coisa interessante: Deus não perdoou os 50 primeiros pecados de orgulho da tua vida. Ele perdoou todos. Ele não perdoou os 77 pecados de imoralidade na tua vida. Ele perdoou todos até você morrer, irmão. A Bíblia não fala assim, ó lá, João, deixa eu escrever um versículo aqui. Se confessarmos um pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados até a 54ª vez. Não está escrito isso? Por que você acha que Deus só perdoa 20 vezes? E a 21ª, agora já deu, né? 21? Se for 1.500, Ele perdoa as 1.500, você está entendendo? Você pega aqui essa passagem de... Desculpa, irmãos, eu estou agoniado por causa do horário aqui.
você pega essa passagem aqui do filho pródigo, só tem em Lucas ela, mas se você for ver Mateus, a parábola da ovelha perdida também está em Mateus, e é naquele contexto, ou seja, eu acredito que, deixa eu explicar melhor, em Mateus tem a parábola da ovelha perdida, e ela é a mesma que está aqui em Lucas 15, só que lá em Mateus só tem a da ovelha perdida e não tem a do filho pródigo, ou seja, dá para a gente entender que estava mais ou menos no mesmo contexto ali. E é naquele contexto que Pedro chega e fala: amigão, Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o pecado de alguém? Até 7? Naquela época os judeus falavam que você podia perdoar até 3, a quarta já extrapolou, ninguém merece, aí sai fora. Aí Pedro já quis, você sabe, vou fazer uma média ali, vou falar mais do que o dobro. Ô Jesusão, até quantas vezes, hein? 7 dá? E aí Jesus chega e fala: Pedrão, até 70 vezes 7. E aí eu te pergunto, se Jesus conhece a minha vida, sabe que eu sou zoado, que eu sou pecador, que eu sou miserável, Ele me manda perdoar 70 vezes 7, por que eu acho que Ele não vai perdoar? Por que eu acho que pra mim já deu? Não, mas Deus, eu não vou pedir perdão, eu não vou, é muita cara de pau, Deus. Eu pequei há 12 dias, e antes dos 12, há 7 dias, e há 20, de novo. Deus não pensa como você, irmão. Deus não pensa como eu. Se Jesus morreu na cruz quando a gente era um lixo, por que você acha que agora que Ele já morreu, Ele vai parar de amar? Ele vai parar de perdoar? Vai parar de sabe? Eu te amo. A gente cantou agora aqui: oh, que deixa as 99 só pra mim. Não é deixa pra te contar quando tá tudo bem, é quando você tá zoadão. A gente canta isso: Ele deixa as 99 pra me encontrar quando eu tô todo zoado, quando eu tô fedendo a porco, que nem o filho pródigo. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Você não pode merecer nada, eu também não. Por isso que eu falo e volto a dizer: o reino é dos miseráveis, e a condição para você entrar na presença dele é saber que você não merece estar ali. Eu até pensei, sabe, Duda, cuidado com essa pregação, que essa pregação aí é um perigo. Essa pregação aí pra galera descambar de vez depois, sabe? Não, isso aí você fica falando de graça, 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 depois vai toda a igreja sair pecando porque é graça. Irmão, se a gente tem esse pensamento, a gente ainda não é filho. Se eu tenho esse pensamento: Deus é tão bom que eu vou zoar legal, eu vou pra terra distante, não é assim que funciona. Quando você tem um pai que te ama muito, você quer desobedecer Ele mais ou honrar Ele mais? E sabe, se Paulo não teve medo de fazer essa pregação, se Jesus não teve medo de fazer essa parábola, eu vou ter medo de falar que Jesus te ama mesmo quando você está zoadaço. Ele te ama mesmo quando você está só o pó da rabiola. Ele te ama quando você está encharcado na lama. E pensa que esse exemplo do filho pródigo, ele fez o extremo, o mais abominável para os fariseus. Para falar: fariseu, ó a galera que eu amo aqui, ó. Olha a galera que eu morro por eles. Ó a galera que eu amo estar junto. Ó a galera que eu amo sentar. Então, se você é um miserável, se você se sente um miserável, o Evangelho é para você, Jesus Cristo é para você, o sangue dele é para você, a Bíblia é para você, essa igreja aqui é para você, Deus é para você, o Pai é para você. O título dessa pregação eu coloquei: o Pai de filhos pródigos, porque eu sou só mais um filho pródigo nesse mundo. Mais coisa aqui, mas falta 2 páginas inteiras, irmãos. Essas horas que a gente entende como o pastor sofre quando o louvor é grande demais, viu? Então, finalizando, 3 pontos que eu acho importante frisar, irmãos. Primeiro, cuidado. Claro, a gente tem que ser santo de qualquer forma, mas cuidado se você já não está mais nem aí para o pecado. Eu costumo fazer essa divisão de pecado por fraqueza e pecado que eu não estou mais nem aí. Uma vez aconteceu uma situação engraçada até.
estava falando com uma senhora que tinha sido traída pelo marido. Aí ela me contando a história, ele me traiu e tal, me abandonou, foi morar com uma mais velha, ou uma mais nova. Daí eu falei assim, irmã, só a graça, né? Ela, só a graça nada, Jesus morreu pelos doentes, não pelos safados. E aí assim, é engraçado, não é um versículo, mas tem um certo sentidinho, vai. Ele morreu até pelos safados. Mas você entende que tem uma diferença entre você cair porque você é fraco e que nem eu oro. Eu sou burro demais, meu. Eu sou burro, depois tá amarrado, eu já não sou burro, eu sou inteligente. Mas na hora você não tá nem aí, você quer se acabar, você é muito burro, sabe? Então, uma coisa é você cair por fraqueza, outra coisa é cair por safadeza. E se você tá nesse segundo grau, toma cuidado, irmãos, que tá um pouco mais grave do que o outro. Se o pecado não te incomoda mais, sabe? Se o pecado já... Uma vez eu estava orando e falando esse tipo de oração, não aguento mais, eu nunca vou conseguir ser santo, tá? Será? Como é que vai ser? E aí Deus me falou assim, o pior não é você pecar, o pior é você deixar de dar tudo de si contra o pecado, porque pecar ele já sabe que a gente vai mesmo. Mas o ruim é quando a gente pendura a chuteira. Isso aqui já não tem jeito não. Deixa pra lá, vou cair mesmo, vou na lama, vou comer essa alfarroba aqui de porco, porque não consigo. Consegue. Com Jesus Cristo você consegue. E uma outra situação, eu estava orando, Deus, eu não consigo ser santo, eu não consigo. A gente é muito miserável, a gente erra toda hora, peca toda hora, se excede toda hora. Aí eu estava lá orando, Deus, não aguento, não consigo nunca ser santo, não consigo. Aí Deus me falou uma frase assim: santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se limpa. Está entendendo? Santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que toda hora se limpa no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Talvez eu peque hoje, provavelmente eu vou pecar essa semana, com certeza eu vou pecar nesse mês, mas o importante é, limpe-se. Como é que Davi era considerado homem segundo o coração de Deus, daquele jeito lá, irmãos? O homem era ruim demais, zoião demais, matou o homem lá, Urias, lá para pegar a mulher. Isso aí é um homem segundo o coração de Deus. Como? Porque Deus sabe que a gente peca mesmo, mas a gente tem que ter um coração quebrantado na presença dEle, tem que ter um coração que se limpa na presença dEle. E Ele nos reconhece, Ele sabe como está a sua vida, irmão. Eu gostaria de pregar essa palavra num culto de ceia, porque aí ia ser emocionante, sabe? Você beber aquele cálice, se sentindo indigno, sabe? Nossa, Deus, obrigado porque eu sou muito zoado, obrigado por esse sangue, sabe? Eu amaria, ficaria mais vivo, eu acho. Mas hoje eu pergunto, como é que está a sua vida, irmão? Tem algum pecado que está te amarrando aí? Tem algum pecado que está impedindo que você volte a viver e andar com Deus como você já andou? Tem algum pecado que já virou rotina, já virou parte da sua vida? Tem algum pecado que você já pendurou a chuteira e já fala, esse aqui não tem jeito não? Volta para o Pai, volta para os braços do Pai. Sujo mesmo, o filho chegou do jeito que estava e o pai foi correndo abraçar ele, fedendo a porco. O Pai te ama. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, irmão, acho que é deixar de nos amar. Ele não pode, não é porque incapacidade, é porque Ele escolheu. O que fala lá em Romanos 8? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos falar isso mais uma vez, irmãos? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí você entende que é, aí fala lá, nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os seus pecados, nem o seu orgulho, nem as suas quedas, nem o jeito com que você repete, nada pode te separar do amor de Deus. E sempre, irmãos, se sinta indigno.
porque essa é a condição para que a gente entre na presença dele e ele estenda o cetro para ele e fala: vem cá, filhão, entre com ousadia, mas não com orgulho. Entre com ousadia, mas não com sentimento de mérito. Amém, irmãos? Era essa palavra que eu queria deixar para vocês. E como eu disse, é o que mais tem a ver com o que eu estou vivendo. Porque se tem uma coisa que eu não mereço, é a graça de Deus. Se tem uma coisa que eu me sinto, é indigno. Hoje, estava falando para o pastor, estava me sentindo mal. Sabe quando você está com vontade de chutar cachorro? Está com vontade de sair reclamando de tudo? Estava vindo para a igreja, um cara andando no meio das duas pistas, e você buzinando, e Deus tentando, calma, sabe? Tudo errado, sabe quando você está tudo errado? Tudo te irrita. Era assim que eu estava hoje. Por isso que eu comecei essa pregação falando: eu tinha que estar sentado aí, ó, porque essa pregação é para mim, é para nós, amém? Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu morrer por nós quando a gente não valia nada, e continua nos amando quando a gente continua não valendo nada, e vai continuar nos amando enquanto a gente viver, ou seja, enquanto a gente não tiver valor algum, porque está na sua essência amar e sentar com pessoas para quem ninguém dá nada. Nós somos assim, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua graça. Eu te peço, Pai, que nessa noite as pessoas aqui possam sentir aquele versículo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, deixa eu te aliviar. Dá esse pecado aqui que eu vou cravar ele ali na cruz. Dá esse pecado aí, dá essa fraqueza aí, dá essa sensação de que você não aguenta mais, dá aqui para mim. Deixa eu trabalhar no seu coração, e deixa eu fazer com que você se sinta amado, mesmo cheirando a porco. Talvez não seja hoje, mas um dia você vai se sentir assim. Que nós saibamos sempre que nada pode nos separar do teu amor, e que o Senhor deixa as 99 só para nos encontrar quando a gente estiver desgarrado. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Deus, porque é ela, sabe, é ela. Perdão se eu falei alguma coisa aqui que não deveria, mas tudo que eu falei de bom, Pai, eu tirei da tua palavra. Então que a glória seja toda tua, que a transformação venha de ti, que a libertação no nosso coração, na nossa mente, que todo jugo seja quebrado por causa de ti, Deus, e que nós possamos viver uma vida libertos, uma vida alegre. Pai, toda vez que um pecador voltava, seja no caso da ovelha, seja no caso da moeda, seja no caso do filho, o Senhor fez festa, e o Cordeiro de Deus já foi morto para nos trazer essa alegria e essa paz de espírito, e para nos dar uma vida abundante. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, e por ser um bom Pai de filhos pródigos, Pai. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, amém.